Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui para começar um novo modelo de aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre o lugar na arte. Eu já fiz um videozinho, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas agora a gente vai dar uma aprofundada no conteúdo, tá? Antes da gente começar qualquer coisa, eu quero que vocês observem essa imagem aqui. Essa é uma apresentação de dança da companhia Deborah Coker. Ela se chama Dynamo. Eu queria que vocês pensassem sobre o lugar que ela está acontecendo. Se ela está acontecendo dentro de um teatro, no espaço tradicional, com roupas tradicionais, tá? A gente também tem uma outra imagem aqui, que é uma apresentação de teatro, é um jogo de tabuleiro. Como é que funciona? Onde é que os atores estão? Eles estão indo, estão voltando? O que eles estão fazendo? Tá? E por último, essa imagem aqui, tá? É uma imagem de dança, é uma imagem de teatro, ela acontece em que lugar? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre esses tipos de apresentações para a gente poder seguir adiante, certo? Qual o lugar da arte? Você já parou para pensar nisso? Tá? Quantas vezes você já assistiu uma peça ou apresentação de teatro na rua? Ou na escola? Ou em qualquer outro lugar? Todas essas perguntas levam a gente a só um caminho. Qual o lugar da arte? Os seres humanos sempre fizeram encenações, certo? A gente tem encenações na pré-história, a gente tem encenações na Grécia, a gente tem encenações em vários outros momentos, seja no Oriente ou no Ocidente. Nosso foco, geralmente, no estudo de arte é em relação à arte ocidental. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como surge o teatro na arte do Ocidente, certo? Os seres humanos, eles sempre fizeram teatro a partir da mímica. Eles sempre utilizaram a expressão corporal para poder se comunicar, tá? A mímica ou a mímese, a imitação do mundo, do que acontece no mundo exterior, ela é muito comum, certo? E ela vai acontecendo muito nesse processo lá da pré-história, onde as pessoas elas vão utilizando isso para se comunicar, tanto de forma ritualística, né? Como para se comunicar entre um e outro, para passar ideias, transmitir mensagens. Mas a gente não vai focar muito aqui, não. Vamos lá caminhar um pouquinho, vamos chegar na Grécia, tá? Porque os espaços da arte, eles vão mudando. Então, a gente tem várias coisas que acontecem. Teatro, dança, circo, tá? O circo, o teatro e a dança, eles surgem todos lá na Grécia? Não. Vamos parar um pouquinho aí, tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Vocês já fizeram teatro na escola? Como é que fez essa experiência? Existem vários locais, incluindo locais alternativos, certo? Mas vamos voltar para o teatro. O teatro, na verdade, ele é uma palavra de origem grega que significa teatro, tá? Que é o lugar de onde se vê. Esse nome ele acontece por conta do espaço teatral que existia na época. Porque o teatro, além de ser uma manifestação artística, ele também é um espaço de arte, tá? Isso é bem importante da gente saber, porque a gente precisa diferenciar o espaço arquitetônico da manifestação artística em si, certo? Na época dos gregos antigos, não se fazia só teatro nos espaços destinados para teatro, tá? A gente realizava também manifestações de dança. E vamos pensar como é que isso tudo começou. Lá na Grécia, eles tinham comemorações a um deus chamado Dionísio, tá? Esse deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho, da fartura, da festa, todo ano ele tinha uma série de comemorações que eles chamavam de Dionísias. O que acontece nessas Dionísias? Nós temos pessoas que fazem coros, que se apresentam, que fazem uma expressão artística, tanto expressão física quanto uma expressão musical, tá? Isso vai se desenvolvendo até o ponto que eles começam a criar diálogos, tá? O que eu quero frisar aqui é que a partir dessas festas, onde eles colhiam as uvas, certo? E eles agradeciam ao deus Dionísio, eles começaram a encaminhar o teatro como a gente conhece hoje, o teatro ocidental que a gente conhece na atualidade, tá? A gente tem aqui nessa imagem, por exemplo, o espaço teatral, um dos primeiros espaços teatrais, certo? Chamado Teatro de Epidauro. Ele foi feito por um arquiteto grego chamado Policleto,
tá? Tem algumas coisas importantes da gente saber desse espaço. O primeiro é que ele tem uma acústica excelente. Agora a gente precisa fazer um parênteses para entender o que é acústica. Acústica é uma área da física, tá? Que estuda os sons, como eles acontecem, seus fenômenos. E aí a gente tem que deixar bem claro aqui que como o som acontece, como ele é reverberado, as frequências que eles vão aparecer, alta, baixa, tá? E a acústica, o estudo da acústica, ela vai influenciar no espaço teatral, tá? No espaço arquitetônico para o teatro. Então, o que acontece? Com esse estudo, os arquitetos eles podem adaptar o espaço e melhorar para que a gente consiga ouvir melhor, para que qualquer pequeno ruído consiga ser ouvido pela pessoa mais distante da plateia, certo? Uma outra coisa que é interessante saber sobre esse teatro é que ele cabia aproximadamente 14 mil pessoas. 14 mil pessoas é muita gente? É muita gente. Mas essas 14 mil pessoas, elas não ficavam ali, às vezes tinham menos, às vezes tinham mais, certo? Todas aquelas pessoas tinham a possibilidade de ouvir e compreender tudo o que se passava. Aqui a gente tem uma pequena cena, uma pequena pintura sobre uma cena do teatro grego, certo? Para vocês compreenderem como é que funcionava, tá bom? Uma coisa que a gente precisa saber é que o espaço teatral muda ao longo do tempo. Então nós vamos ter certos tipos de espaços alternativos e temos também espaços muito diferentes e muito grandiosos, suntuosos. Aqui eu tenho dois exemplos de espaços da nossa atualidade, aqui da nossa cidade de Aracaju, são o Teatro Ateneu e o Teatro Tobias Barreto. São teatros atualmente com a capacidade boa de espectadores, certo? Eles têm uma acústica muito bacana, um espaço bem interessante, serve para apresentações de teatro, música, dança, até mesmo para eventos que não sejam necessariamente da área de arte, que possam acontecer com um palco, com espectadores naquela posição. Uma outra coisa importante da gente saber é que esse teatro de rua, ele vai se modificando ao longo do tempo. Se vocês observarem, a gente tem teatro de rua na Grécia, até porque mesmo que o espaço teatral seja destinado para isso, nem todas as apresentações teatrais aconteciam aí. Muitas vezes haviam cortejos, pessoas que se apresentavam na rua, coros que se apresentavam na rua, certo? Então, ao longo do tempo, isso vai acontecendo, isso vai mudando. Nós temos o teatro medieval, que acontecia na rua, mesmo com um pequeno palco. A gente tem a comédia dell'arte, que é um pouquinho depois desse teatro medieval religioso, onde as pessoas elas se apresentavam de forma mambembe, em cima de carroças, pequenos tablados. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente for falar sobre circo, sobre dança. Então, antes da gente parar, da gente pensar no teatro de rua, vamos pensar, dá para juntar artes visuais, pintura, escultura e teatro num lugar só, no mesmo ambiente? Vamos olhar essas imagens aqui e pensar como esse artista, tá? Ele conseguiu representar isso e de que forma a gente pode tirar isso daí e levar para o teatro. Vamos lá. Essas obras são de um artista chamado Miró, esse carinha que está aqui, certo? Ele era um artista espanhol e ele foi muito importante porque ele mudou a forma de ver a arte, né? Ele é um artista, de certa forma, expressionista. Ele não se preocupa com a forma das imagens especificamente, em ser pessoas com realismo. Ele se preocupa com a expressão e com as cores, tá? Agora que a gente sabe que a gente conhece o Miró, vamos lá. Tem um grupo de teatro lá do Rio Grande do Sul, tá? Ele se chama Grupo de Teatro Pernas pro Ar. Eles fazem teatros de bonecos, mas com bonecos de grandes proporções. Aqui vocês vão ver algumas imagens desses bonecos deles. Vocês já imaginaram se deparar com isso aqui na rua? Com uma apresentação de teatro com esses bonecos bem grandes, que tem uma série de cores que trazem uma outra forma, um outro diálogo com a gente? Vocês já pensaram nisso? Então, a rua é um dos espaços que as pessoas escolhem para o teatro. Pode ser teatro de bonecos, fantoches que interagem, pode ser teatro de pessoas. É bem interessante a gente pensar no teatro de rua, porque ele não é um teatro que tem a plateia distante do público, distante do ator,
certo? O teatro de rua acontece porque o público está ali, tá? Isso é bem bacana quando a gente pensa que há um diálogo entre o ator e o público. Há uma relação muito próxima. Então, o teatro de rua ele acontece porque o público está ali. Ele pode acontecer em praças, ele pode acontecer no meio da rua, ele pode acontecer em cortejo, parado. Isso é bem bacana a gente parar agora para pensar. Como que o teatro de rua acontece em cortejo? Vocês já pensaram nisso? Aqui a gente tem uma imagem do teatro do grupo Emboaça, que é um grupo daqui de Sergipe, onde ele está fazendo um cortejo, certo? Apresentando uma peça de teatro. Outra imagem do grupo Emboaça também, onde eles estão fazendo uma apresentação de teatro de rua. A gente precisa sempre pensar que mesmo que a manifestação artística ela seja diferente daquilo que a gente está acostumado, ela está acontecendo aqui pertinho. Eu gosto também de pensar que o teatro, mesmo que aconteça no espaço teatral, num prédio, mesmo que ele aconteça na rua, ele traz várias reflexões para a gente, certo? É bem bacana a gente pensar nisso quando a gente reflete sobre o teatro como uma forma democrática de arte. Só que essa forma democrática ela vai acontecer de maneira muito mais eficaz na rua. Por quê? Porque há um diálogo, como eu já disse antes, entre o público, o espectador e a pessoa que está realizando a obra, certo? Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês pensarem um pouquinho sobre o fato da gente ter o teatro para ocupar as ruas. Como é que a gente pode fazer, certo, com esse teatro? O que ele vai trazer de inovador para a gente? Por que um teatro de rua é diferente de um teatro dentro de um espaço normal, um espaço tradicional, tá? Uma outra coisa que a gente precisa pensar são nos espaços alternativos. Eu trouxe duas imagens aqui de teatro. Uma de teatro no metrô e uma de teatro que é realizado dentro de uma estação de trem. Bem bacana a gente pensar no teatro aqui, num espaço alternativo, onde as pessoas elas estão indo e vindo, onde elas muitas vezes não vão assistir a apresentação toda, mas cada pedaço dessa apresentação ela vai se dar de uma forma bem diferenciada. Ela vai contribuir para uma reflexão na vida das pessoas que estão transitando por aquele espaço, certo? É diferente do teatro na escola, por exemplo. Às vezes ele pode ter vários objetivos. O primeiro objetivo, que eu acho bem bacana, bem interessante, é que ele traz a reflexão para vocês de uma linguagem artística, de uma linguagem tradicional, porque envolve literatura, da dança, da expressão corporal, música, fotografia. Então a gente tem várias linguagens dentro da expressão teatral. Vamos voltar um pouquinho lá para aquele grupo que fez o Teatro de Boneco do Miró, porque eles conseguem fazer isso de maneira diferenciada. Como diferenciada? Eles pegam os bonecos, eles fazem músicas e eles transformam uma pintura que vinha lá de muitos anos atrás em algo atual. Eles vão fazer o teatro só para crianças, por exemplo? Não, eles fazem o teatro para qualquer público, para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que passa ali vai se sentir bem reconfortado com esse teatro. Espero que vocês tenham gostado. A gente terá novos vídeos explicando algumas coisas. O próximo vídeo vai ser sobre o circo. Ele vai ser um pouquinho mais longo, mas a gente vai conversar sobre como o circo surgiu, como o circo é hoje, qual a importância do circo e por que ele é uma linguagem do teatro. Vocês sabiam disso?